Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje, como já foi dito, e nós oramos aqui, hoje é o dia da Bíblia, não é? Graças a Deus por isso. Deixa eu perguntar aqui, agora eu vou me lembrar aqui dos meus pastores. Cadê a sua Bíblia? Está aí? A minha está aqui. Apresente sua Bíblia, deixa eu ver. Olha aí quantas Bíblias, né? Glória a Deus, que bom que os irmãos ainda prezam por carregar a palavra de Deus, ter a sua Bíblia, embora hoje os celulares estão aí, né, com os seus, como é que se chama isso? São programas, né, os aplicativos. Obrigado, pastores. Aplicativo, né? Mas é sempre bom ter este livro ao nosso lado, nos acompanhando todos os dias. Este é o livro santo, e eu quero fazer menção dele esta noite com a igreja, não é? Não existe o dia da Bíblia, todos os dias são o dia desta santa palavra, mas como foi convencionado, não é? Hoje, o dia da Bíblia, nós vamos falar um pouquinho dela nesta noite. Então abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu vou fazer alguns versos que falam sobre a palavra do Senhor Jesus. Salmos, vamos lá. Vou pincelar alguns aqui com os irmãos. Começando, Salmos número 119. Salmos número 119. Vamos começar com o verso 11. Hoje, os irmãos que colocam lá no telão, eu vou pedir e vocês vão aí acompanhando, tá? Eu vou ler o 11, o 12 e o 13. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Pule comigo para o verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 17. Faze bem ao teu servo, para que vivas e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos para o verso 50. Vem comigo acompanhar e desfrutar da palavra de Deus. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Glória a Deus. Verso, ainda no 119, verso 72. 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. E para fechar o livro dos Salmos, o verso 105, que eu tenho certeza que vocês conhecem de cor. 119 e 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Agora, para encerrarmos este passeio pela palavra do Senhor, vá comigo a Hebreus. Lá para o finzinho da Bíblia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Capítulo 4. Verso 12. Hebreus 4 e 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Esta é a palavra de Deus. Este livro sagrado que nós carregamos e nós aprendemos a amá-lo. Temos ele como nosso companheiro, este livro. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é como um manual para nós, como um guia, um manual. Assim como quando eu sempre digo isso e uso isso como exemplo, quando nós compramos um equipamento, nós lemos o manual dele e ele diz como é que funciona, em que força você liga, qual o botão que liga, qual o botão que desliga, qual é a voltagem, como ele funciona, para que serve. Assim é a Bíblia para nós. Quando nós a lemos, nós entendemos como é que nós fomos criados, como é que funcionamos, aonde liga, aonde desliga, qual a voltagem, como é que funciona, para que serve. Ela nos revela a cada um de nós, não é? Eu costumo dizer que a Bíblia é um guia para as nossas vidas. Se você tem, pastor, eu queria uma ajuda, eu queria um livro para que me ajudasse a melhorar a minha saúde, a Bíblia te ajuda. Eu queria um livro para que eu pudesse ter uma vida melhor na minha casa com a minha esposa, a Bíblia te ajuda. Eu queria um livro para ler que pudesse me ajudar a educar os meus filhos, a Bíblia te orienta. Eu queria um livro para eu entender da minha vida pessoal particular comigo mesmo, a Bíblia te ensina. Ela é um guia prático para o homem, para nós esta noite. Por isso eu louvo a Deus e agradeço a Ele, porque nós temos a Bíblia à nossa mão. Hoje na escola dominical nós aprendemos que ainda há 360 milhões de pessoas que têm dificuldade para uma leitura desta palavra santa. Ainda há lugares em que as pessoas disputam para fazer uma leitura da Bíblia e nós temos ela à disposição e muitas vezes a deixamos escanteada e a deixamos de lado. A Bíblia é a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, como às vezes a gente vem para a igreja e a gente esqueci o celular. Esqueci o celular. O que a gente faz? Vamos buscar o celular e voltamos. E não há problema nisso. Mas se você esquece a Bíblia, você fala, esqueci a Bíblia. Ah, mas está tudo bem. Como eu gostaria que a igreja do Senhor desse o mesmo valor ao celular, à Bíblia. E que quando saísse, fala, minha Bíblia, não ando sem ela. Não vou à igreja sem a minha Bíblia. Ela é o meu instrumento para que eu possa vencer, para que eu possa caminhar, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer, para que eu possa multiplicar, para que eu possa me desenvolver. Ela tem que estar comigo, assim como você. Eu tenho certeza que todos aqui são assim, com o seu celular, com seus bens, com a sua carteira, que a Bíblia possa ser um utensílio diário na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os lugares que você estiver, que este santo livro esteja sempre à sua mão. Irmãos, eu estudei a respeito da Bíblia, eu li um estudo feito, eu apresentei na escola dominical, me lembro bem disso, e eu quero apresentar aos irmãos, e eu quero incentivá-los a você a ler a Bíblia, e quero incentivar os papais que aqui estão, porque hoje, na escola dominical, eu tive o exemplo da classe que é professorada pela irmã Eunice e pela irmã Elionai. E elas pegaram as crianças hoje, colocaram aqui à frente, e elas fizeram menção de versículos bíblicos. E a irmã Eunice Cavalcante falando, ela me despertou hoje de manhã a esta palavra agora aqui à noite. Quando ela disse, você, papai, está ensinando seu filho a decorar pelo menos um verso deste santo livro? Aquele que ele mais gosta, você pratica com o seu filho este hábito tão salutar de ensiná-lo a ler a palavra de Deus? E eu fiquei pensando nisso. E eu quero aqui despertar aos pais aqui presentes, que muitos que aqui estão, que aprenderam a Santa Escritura na escola dominical, hoje não querem passar para o filho aquilo que foi bom para si. Privam os filhos. Irmãos, que é difícil, todos sabemos, é difícil para todos, mas é preciso um sacrifício para que amanhã possamos ver os nossos filhos crescendo em graça e em conhecimento, para que não venha a falhar, para que não venha a cair. Pastor, eu faço isso em casa, glória a Deus, é dever nosso também, mas é importante trazê-lo à escola bíblica dominical, para que ele comece a ganhar
o amor à palavra de Deus, para que ele comece a ganhar o costume de fazer a leitura da santa palavra de Deus, para que ele possa guardá-la no seu coração, que ela possa ser lâmpada para os pés dos seus filhos nessa caminhada, porque, saiba, o inimigo está aí, querendo roubar o seu filho, mas coloque-o, ensine o menino no caminho que deve andar, para que ele não venha se desviar. E aí você começa a ver hoje. Por isso tantos filhos de crente estão aí. Você vai, escuta, né? Você vai ver os jornais. Quem é? Aí você vê o nome. Lucas. Vou usar o nome do meu filho. Lucas. Filho de crente. Desviado. Por quê? Porque o pai não teve o devido cuidado de trilhar os santos caminhos com o filho. Fica aqui uma palavra de alerta. Eu sei que isso pode até estar te incomodando, mas eu falo por amor. Porque eu fui ensinado na escola dominical, nos cultos de ensinamento, e desde pequenininho, meu pai já dava uma Bíblia e falava, leia, pratique, estude. E eu louvo a Deus e eu sou grato a Deus. E o que foi bom para mim, eu quero que seja bom para os irmãos também. A importância, nos Estados Unidos, irmãos, pegaram 40 mil pessoas de 8 a 80 anos e fizeram um estudo sobre a palavra de Deus. Eles queriam ver o comportamento pessoal de cada um quando liam a Bíblia. O objetivo era um, e Deus revelou o outro. E eu quero passar à igreja de Jandira hoje, esse estudo, ele está aí registrado, os irmãos podem procurar e vão encontrá-lo. O objetivo das pessoas que estavam estudando era saber como seria o relacionamento das pessoas com Deus, lendo a palavra de Deus. Mas os irmãos vão ver agora o que aconteceu. O resultado impressionou a muitos e eu quero dar glória a Deus pelo resultado. E eu quero incentivá-lo também a seguir aquilo que foi feito. Eles descobriram que quem lê a Bíblia uma vez, olha, preste atenção, uma vez por semana, está me lembrando aqui dos cultos de domingo. Aqueles irmãos que abrem a Bíblia só os cultos de domingo, cabem aqui. Sabe o que eles perceberam? Nada. Não houve nenhuma mudança. Não perceberam nada diferente, mas partiram para aqueles que têm o hábito de ler 2 vezes na semana, não é? 2 vezes obrigado, 2 vezes a semana, e eles foram, não é, fazer este acompanhamento, não é? Está escrito aqui, eu anotei para os irmãos conhecerem. Sabe qual foi a reação? Nada. Não houve alteração no comportamento, mas perceberam algo diferente em quem lê 3 vezes por semana a Bíblia. Começaram a notar algo mudar na vida das pessoas, algo ser diferente na vida delas. Mas começa a mudar mesmo quem eles descobriram naqueles que liam 4 vezes por semana a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vou ler porque eu anotei, porque muita coisa boa aconteceu na vida das pessoas. E pode ser que você esteja passando por uma dessas dificuldades. E eu quero dizer para você que o remédio está aqui, ó, neste livro. Quer ver? Quem leu 4 vezes por semana, eles perceberam alguns comportamentos alterados. Sentimento de solidão caiu 30%. Está se sentindo sozinho? Olha o companheiro aqui, ó. Ele quer conversar com você. Deixa eu até aqui pronto. Sentimento de solidão caiu 30%. Raiva caiu 32%. Sabe aquelas pessoas raivosas? Quando lê a Bíblia, entra a bondade, o amor de Deus no coração. Amargura no relacionamento, filhos, casamento, caiu 40%. Viu, irmãos? Quer a bênção para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos? Está lendo a Bíblia lá? Ah, pastor, eu chego do culto agora, coloco lá em cima e pego ela domingo que vem. Está errado. Por isso que está assim a vida em casa, às vezes as dificuldades estão batendo lá na porta, é porque você não está lendo a palavra de Deus e os filhos não estão vendo você fazer isso e você não está incentivando. Olha quanta coisa boa aconteceu, irmãos. Ó, alcoolismo caiu 57%, porque esta palavra liberta. Esta palavra liberta. Sentido de estagnação espiritual. Sabe aqueles irmãos que já não têm mais desejo de fazer nada na igreja? Sabe aqueles irmãos que eu não quero mais participar de nada? Caiu 60%. Começaram a ler a palavra de Deus, voltaram a sentir o desejo de fazer as coisas na igreja, de louvar a Deus, de cantar, de glorificar, de orar. A estagnação caiu 60%. Olha aqui, irmãos,
Olhe aqui para você jovem, e quando eu falo jovem é aos meninos, às meninas, e quero falar também aqui a todos nós, pornografia caiu 61%. Quem lê a Bíblia não tem tempo para ficar em Facebook, em Instagram, não tem tempo para ficar no Zap. Quem lê a Bíblia está preocupado com outras coisas, não fica entrando em sites que pode levar à sua destruição. A palavra de Deus purifica, santifica. Os hábitos positivos como aumento. Irmãos, isso aqui é importante. Pastor, eu já não acredito mais que isso vai acontecer na minha vida. Ah, meu Deus, é muito difícil. Vai ser impossível de acontecer. Ah, não vejo como essa aposentadoria sair. Sabe por quê? É porque você está longe de Deus. Quem começa a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, diz que 200% essas pessoas aumentaram a sua fé. Os cientistas conversavam e aquilo que elas não criam, agora elas acreditam. Quem transforma a palavra de Deus é pela fé. E para encerrar, a estatística que eu li, aumentou em 230 o discipulado. 230% melhorou o discipulado das pessoas que leem esta palavra. Sabe por quê? Porque o coração está aberto, porque quer aprender cada dia mais. Quando a gente começa a ler esse livro, ele é inesgotável, é como uma fonte que você começa a beber da água e não quer mais parar. Por isso faz a diferença. Leia a palavra de Deus, crie o hábito na sua casa, na sua vida, em fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. Eu queria trazer isso para os irmãos, para que aumentasse o seu desejo na leitura da Bíblia. Não fique limitado a ler a Bíblia na hora que nós puxamos aqui e fazemos a leitura congregacional. Não, leia a Bíblia todo dia, todo momento. Ah, pastor, eu demoro 2 horas no trem. Olha a oportunidade para você fazer uma leitura bíblica. Ah, antes de deitar, às vezes eu tenho um pouquinho de insônia, vai dormir melhor, leia a Bíblia. Ah, antes de começar a trabalhar, eu tenho 5 minutos na empresa, leve a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Queria tanto conhecer Jesus. Eu vou provar para você que Ele está aqui. Ele se revela pela sua palavra. Pastor, no Antigo Testamento não aparece. Jesus é a sombra de todo o Antigo Testamento. Tanto o Antigo Testamento como o Novo é a revelação perfeita da pessoa bendita de Jesus Cristo, Salvador do mundo. E se você quer conhecê-lo, leia a Bíblia. Desfrute dela. E ele vai se comunicar com você, e ele vai se relacionar e vai falar. Quantas vezes, alguém nunca aconteceu isso? De você começar a fazer a leitura bíblica, e daqui a pouco você estava angustiado, você estava de uma maneira, e as lágrimas começam a descer. Nós falamos isso no carro, no dia de hoje pela manhã. Começamos a ler a Bíblia, a irmã André começou a chorar no carro. Eu falei, esta palavra é diferente. Quando você começa a ler a Bíblia, ela começa a trabalhar na sua vida, porque ela é como um espelho. Ela começa a revelar você e a Jesus, você e a Jesus, e começa a contrapor. Às vezes bate-nos forte, porque ela revela o pecado que está dentro de nós, mas ela é para isso mesmo, e por isso muitos não conseguem e não querem mais ler, porque o inimigo sabe que quando a gente se aproxima de Jesus, através deste santo livro, pela palavra e a revelação de Jesus, nós nos aproximamos dele. Quando nos aproximamos dele, o inimigo perde, ele fica longe. Mas nos dias de hoje, o inimigo está impedindo você de ler a palavra do Senhor, porque assim ele ganha, assim ele prospera na sua vida. Mas em nome de Jesus, repreenda o inimigo, porque todas as vezes que Jesus foi vitorioso, foi pela é a palavra. Pastor, eu quero ser curado hoje, é a palavra. Quando Jesus curava, ele chegava assim e falava com a palavra, era a palavra. Às vezes a gente quer a oração, mas era a palavra. É a palavra dele. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus tem poder. Esta palavra é poderosa. Essa palavra transforma. As pessoas estão carentes e sedentes para esta palavra. Fale de Jesus ao mundo. Este livro é composto de duas bibliotecas. Uma chamada Antigo Testamento e uma Novo Testamento. E muita gente diz, mas não aparece o nome de Jesus no Antigo Testamento.
Mas ele é a sombra de tudo, como eu estava dizendo aqui. No Antigo Testamento, irmãos, Jesus ele é apresentado, né, e declarado em várias maneiras. No Antigo Testamento, ele é a semente da mulher. Quando Deus fala da semente da mulher, é Jesus. No Antigo Testamento, ele é o Cordeiro da Páscoa. Quando eles celebravam a Páscoa, que o cordeiro era imolado, era a sombra de Jesus. Era o tipificava Jesus. No Antigo Testamento, o maná que caía do céu era a simbologia de Jesus. É o alimento que sustenta. É aquele que tem nos sustentado todos os dias. No Antigo Testamento, é a água que batia na rocha e vertia a água da rocha. É Jesus. Ele é a água viva. Ele está lá no Antigo Testamento, ele é demonstrado a nós. No Antigo Testamento, ele é a coluna de fogo que acompanhou o povo no deserto, para que o povo caminhasse e tivesse luz e tivesse calor. Ele nos aquece, ele nos ilumina, ele nos guia. Era a sombra da pessoa de Jesus. Ele era a nuvem que cobria o povo, para que quando tivesse quente, aquela nuvem trazia sombra. Ele é a nossa sombra, ele é a sombra para a nossa vida, o onipotente. É ele quem cuida de nós, ele é o nosso refrigério, ele refrigera a nossa alma. Ele representa a Arca da Aliança. Era a pessoa demonstrada de Jesus. Era a presença do Deus Todo-Poderoso, a Arca da Aliança. Ele representa o templo. O sábado era Jesus. Ele foi superior, mas era uma mostra de Jesus que viria. Já era um símbolo, uma simbologia da pessoa de Jesus. Tudo isso já era a presença. E o sacrifício, que é mais que o sacrifício que os homens faziam para encobrir os seus pecados. Tudo isso está mostrado no Antigo Testamento para nós. Quando lemos o Antigo Testamento, nós aprendemos e vemos a pessoa de Jesus nestes atos. Quando era feito o sacrifício e um animal era imolado. Um animal perfeito, sem mácula, novo, sem defeitos, sem mancha. Era a pessoa, mostrando a pessoa que viria de Jesus. Todos estes eram sombra. Mas quero dizer aos irmãos, no Novo Testamento, o Verbo se fez carne. No Novo Testamento, meu querido irmão, o Verbo se fez carne e habitou e habita entre nós. E Ele está aqui essa noite. Agora no Novo Testamento ele é presente. Agora tudo aquilo que mostrava a presença dele virou real. Agora é realidade para a igreja. Agora o Senhor Jesus reina. Ele reina pela sua palavra. Nós cremos que ele reina. O Verbo se fez carne. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo nos dias de hoje. Ele é a porta da salvação. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição à vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o protetor. Ele é o edificador. Ele é o alfa. É o ômega. O começo, o fim. Ele é o rei dos reis. É senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor. Esta palavra nos confirma e garante. Este é Jesus. É Ele. Viram como Ele está aqui de ponta a ponta? Glória a Deus por isso. Será que dá para você ficar sem este livro à sua mão? Será que dá para você viver sem esta palavra na sua vida? Não tem como, porque sem Jesus não dá. Vocês não cantavam assim? Sem Jesus não dá para viver. Quando a gente experimenta esta palavra, irmãos, de verdade, não tem como ficar sem ela. Não tem como passar um dia inteiro sem citar ao menos um versinho que seja. Por isso eu quero incentivar você a ensinar o seu filho pelo menos um versinho. Para que quando lá na escola... Porque tem gente que acha assim... Eu não sei porque eu estou falando do seu filho não, irmão, mas é Deus que está mandando falar, viu? Pastor, meu filho não vai pregar na escola. Não vai, eu não preguei na escola. Mas quando vinham com historinhas,
no meu ouvido, dizendo, e não pense que era assim diferente disso, não, era assim mesmo, que o homem é proveniente da evolução do animal. Era uma das fontes da criação da humanidade. O pastor Luiz deve ter visto isso. Existe o choque dos átomos. Irmãos, eu sou químico, eu sou dessa área. Ninguém melhor do que os químicos para ficar falando essas besteiras sem base. Mas quando eu era criança, pastor Luiz, as irmãs da escola dominical me ensinavam que não. Que eu não vim da evolução de animal nenhum. Nem de dinossauro, nem de macaco, nem de coisa alguma. Eu vinha das mãos de Deus. Eu não precisava defender a tese, mas eu tinha no meu, aqui ó, e está até hoje aqui ó, no meu coração e ninguém rouba. A tua palavra escondi aqui ó, e ninguém tira. Não tem ninguém que tira esta palavra do meu coração. Obrigado, pastor Samuel e irmã Ercília, que me acordava cedo. Como eu era ruim de acordar. Só quem me conheceu sabe. Mas punha eu no carro. Eu vinha bravo, vinha reclamando. Mas foi aqui que a minha fé se formou. Foi aqui que aumentou a minha fé. Foi aqui que a minha convicção que Jesus é o Salvador se formou. Faça isso para a sua família. Faça isso com amor. Viu? Irmãos, eu quero lhe incentivar. As crianças já estão prontas para fazer aqui uma apresentação da Bíblia. E nós vamos participar com elas. E nós temos que incentivar os nossos filhos. Temos que incentivar. Meu pai dizia que pastor Virgílio acordava as crianças aqui, ó, no dedão aqui, bem aqui onde saiu a Eva. Dói. Né? Não era assim, irmã Abigail? Mas ia todos para a escola dominical. Culto de terça-feira, ele vai dormir, deixa ele dormir aqui, irmãos. Eu conheço testemunho de crianças que estavam dormindo, acordaram, batizadas com o Espírito Santo. Eu conheci crianças dormindo, e o Senhor Jesus batizou, acordou e foi batizado com o Espírito Santo. Traz seu filho para dormir na igreja então, traz. Traz que Deus vai fazer a obra na vida dele aqui. É aqui que Deus quer o seu filho. É aqui, para quê? Para ele já começar a aprender e a honrar esse estatuto. A honrar o estatuto, as leis de Deus, as doutrinas dos apóstolos que nós falamos na escola, para ele aprender como é que ele funciona. Viu? Aqui tem toda a história, está tudo contado aqui. Pastor, tem. Se você começar a ler do comecinho, você vai ver a formação do homem, de todas as coisas pela palavra. E Deus formou tudo pela sua palavra. Eu e você fomos diferentes. Ele parou tudo e com a sua própria mão nos formou. Está aqui, ó, na palavra de Deus. E ele foi começando a ensinar como é que o povo andava com Deus, lá no deserto. Começou a ensinar os propósitos e os caminhos de Deus. Começou a ensinar o povo. Começou a mostrar como é que era uma divisão das pessoas, famílias, tribos, nações. Começa aqui neste santo livro. Aí neste santo livro, para você, irmão Emerson, que gosta de poesias, está aqui, ó. Pastor, eu amo ler poesias. Aqui, livros poéticos estão inseridos aqui. Eu gosto muito de ler histórias. A história do povo de Israel está aqui. Pode ler. Você gosta de ler histórias? Está aqui. Mas eu quero aprender como é que eu funciono. Aí já entra Jesus e ele te ensina. Paulo te mostra como é que tem que ser o seu casamento. Eu quero saber como é que é a vida conjugal. Está aqui, ó. Se alguém precisa, está aqui. Está demonstrado aqui. Irmãos, esse livro é vida. Este livro nunca foi tão vivo. Nunca está tão atual. Estão tentando denegrir esta palavra. Mas em nome de Jesus, esta palavra, ela é viva. Ela é eficaz e ela nos garante a vitória. E esta palavra diz que se alguém acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula dela, é considerado um anátema. Sabe o que é um anátema? É um amaldiçoado. Então, irmãos, creia nesta palavra, não brinque com ela.
Tenha temor por esta palavra, ame esta palavra, guarde esta palavra, use esta palavra, pratique esta palavra todos os dias. Viu, meu filho? Todos os dias esta palavra tem que estar como guia para a sua vida, para onde você for, seja onde estiver, que estas palavras sejam o guia, o seu companheiro fiel. Hoje foi falado tanto sobre a fidelidade de Deus, esta palavra garante a fidelidade dele. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não deixe de ler e praticá-la. Ela tem que fazer parte da sua vida, de todos os seus dias. Pratique, coloque em prática tudo aquilo que a Bíblia te ensina. Viu, irmãos? E não aceite, cuidado com essas coisas que tem lançado, que o mundo lança. Diz que quando João Ferreira de Almeida traduzia esta palavra, ele não conseguia traduzir se não fosse de joelhos e chorando. Quando ele começou a ler e a traduzir a Bíblia, diz que ele não suportou a reverência, o levou a dobrar os joelhos e colocar o rosto ali e chorando traduzia aquilo que está escrito neste livro. Então, não tem como o inimigo tentar roubar a verdade que está escrito aqui neste livro. Ela é a pura verdade, porque ela é a pessoa bendita de Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua palavra, não é?